quero abrir seus olhos para talvez você ver que nem no deserto você está. Mas a tua ótica é tão negativa que você só vê peso. Você só vê que as coisas não estão boas. Talvez você está vivendo o melhor tempo da sua vida e o nome dessa fase nem é deserto. Eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre andar na terra, debaixo, sob os sinais do céu. É incrível, mas muitas pessoas conseguem viver uma vida inteira seguindo suas próprias direções, seguindo seus próprios caminhos. E sabe que do ser humano não pode vir nada a não ser caminhos de engano e caminhos de morte. Porque realmente nós não sabemos escolher como precisamos. Nós não sabemos pegar o caminho correto como precisamos. Olha como nós carecemos. Você hoje veio aqui, apesar de você gostar muito da gente, gostar da igreja, uma pessoa que está sentada do seu lado, ou talvez até mesmo um pastor, ele não é capaz de fazer aquilo que só Deus pode fazer por você. E é por isso que nós precisamos nos conduzir, viver uma vida amadurecendo dia após dia, porque vai existir momentos onde só vai estar você e Deus. E você vai precisar ouvi-lo da forma correta, para que você possa pegar a direção certa, fazer as escolhas que Deus gostaria que você tomasse. E aí eu escolhi uma palavra que está muito comum, mas que vai falar muito ao nosso coração, que é aquele texto bíblico que fala da nuvem sobre o tabernáculo. Abra comigo a sua Bíblia em Números 9, do 15 ao 23. E nós vamos juntos descobrir algumas maneiras de atravessar os desertos da nossa vida. Todos nós passamos por desertos. Não existe uma pessoa até hoje que não tenha atravessado por desertos. Se por acaso você não passou, eu tenho uma péssima notícia, porque você vai passar. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E existem momentos onde nós precisamos ver quando a nuvem anda e se mover com ela. Observar quando a nuvem para. Receber o direcionamento para o que fazer no próximo dia. Do que eu devo guardar como provisão. Do que eu devo consumir como aquilo que Ele me deu para hoje, para agora. E aí essa passagem fala muito sobre isso. Eu quero ler juntinho com você, Números 9, do versículo 15 até o versículo 23. Diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas de aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali se acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, os israelitas acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. E aí, quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, e eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, novamente, eles partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles iam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas
permaneciam. Eles permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, aí eles iam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. E nesse meio tempo, cumpriram as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Olha que incrível, porque nós estamos observando um dos momentos mais cruciais aonde o povo sai do domínio de Faraó e eles vão para dentro de um deserto. E dentro desse deserto, eles precisavam obedecer aos comandos. Eu não sei se você tem noção disso, mas se você estudar um pouquinho, você sabe que o deserto, você sente calor, afinal de contas é deserto. Mas quando chega a noite, você também sente muito frio. E à medida que eles iam avançando, Deus ia trazendo a provisão para a vida deles. E como nós temos um pai que nos ama, e amava também aquele povo como ama até hoje, Deus ele estava cuidando de todos os detalhes. Então, à medida que eles iam avançando, eles iam tendo refrigério, iam tendo calor, iam tendo provisão, iam tendo alimentação. Mas é muito importante, eu quero que você se ligue, o quanto o povo precisou ser consciente do que estava acontecendo. Eles tinham algumas missões que precisavam cumprir, então eles tinham as responsabilidades deles, mas quando a nuvem se movia, eles precisavam se mover também. Imagina que você está numa madrugada muito maravilhosa, dormindo, e de repente a nuvem se movia. Todos eles precisavam se levantar rapidamente e seguir, porque essa era a ordem que Deus estava deixando para aquele povo. Obediência. Se vocês obedecerem, vocês vão conseguir atravessar e viver a jornada que eu tenho para você. E quando eu paro para olhar hoje, nós nem vivemos em um país onde tem um deserto, onde a gente vai de vez em quando. Nós temos uma praia ali que você, quando está com calor, entra, ou na maioria das vezes você finge que entra, mas nem entra, fica na beirada. A nossa cultura é diferente, mas hoje eu percebo que todos nós passamos por desertos. Todos nós, de uma forma figurada, temos uma jornada diferente. Eu não sei se você consegue observar o que eu observo, mas a vida cristã é uma jornada por diferentes terrenos e caminhos. Uma hora parece que você está caminhando em jardins, e aí você começa a perceber que representa tempos de novas descobertas, beleza. Você acha graça nas coisas. Olha que lindo, hoje nós vamos receber novos filhos na casa. Imagina como não está o coração deles. Eles estão caminhando por jardins, é um novo tempo. É algo que eles estão prestes a experimentar, é algo bom. E aí também podemos caminhar sobre campos, que é uma outra faceta da nossa jornada, aonde parece que entramos num tempo de refrigério. Como é bom quando as coisas se acalmam. Parece que você começa a celebrar, a se alegrar. E aí chega aquela hora que nós entramos por caminhos, por estradas. Eu não sei se alguém aqui já pegou uma viagem com estrada, indo de carro. Mas você tem um único pensamento quando entra no carro: esse carro não pode esculhambar. Porque você não vê mais nada. Você vê apenas árvores. Você mal vê uma casa. Parece que você entra num tempo de resistência. É a hora que você diz: tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Olha quantos caminhos a gente não vive de uma forma cristã. Mas isso também acontece na nossa vida natural. E aí chega aquela hora que parece que você está resistente, venceu. E tem alguém dizendo lá no topo do monte: chegou a hora de subir os montes. É a hora que você vai precisar escalar os obstáculos.
E você diz, não sei, eu acho que eu não vou conseguir. É tempo de escalar. Sabe que a minha oração nesses últimos dias foi, Senhor, sozinho eu não vou conseguir. Mas se o Senhor for comigo, eu acho que vai ficar leve. Então me ajuda a subir para esse lugar. Todos nós vivemos isso. Eu também vivo. Só que aí chega uma hora que, incrivelmente, você subiu a montanha e parece que desceu. E você diz, parece que eu entrei num vale. E cada um está caminhando por um terreno diferente. Talvez você esteja no monte e a pessoa do seu lado está no vale. E você diz, agora chegou a hora de eu encarar os desafios. Eu não posso ter medo. Agora chegou a hora de eu encarar. E aí nós temos o caminho mais difícil. Eu considero que o deserto é quando você não vê nada e você diz, nem estou no alto, nem estou embaixo, nem estou no campo, nem estou no meio das coisas boas. E agora o que eu devo fazer é o tempo da prática da fé. É a hora que existe algo dentro de você que precisa virar. É a hora que você diz, eu não estou há muito tempo dizendo que acredito nele. Eu não estou há muito tempo louvando a ele. Agora é hora de eu dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E aí com ele vem o exame médico, te dando uma rasteira. Parece que você perde o controle de tudo. De repente algo acontece que você não esperava. É o famoso deserto. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, bem-vindo ao deserto. Nenhum dos outros caminhos você precisa tanto de fé igual no deserto. Nenhum dos outros caminhos você precisa acreditar tanto igual no deserto. Só que eu pergunto a você hoje, por qual caminho você está andando hoje? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, nessa sua viagem aí, por qual caminho você está hoje? E eu gosto muito desse texto porque esse texto ele nos ensina 3 verdades gerais atemporais. Em todos os caminhos que você percorre, existe uma verdade atemporal que fala sobre a conquista com Deus. Independente se você está no deserto, independente se você está no campo, independente se você está no monte, está no vale, todo processo com Deus vai exigir obediência, paciência e perseverança. São 3 palavras que parece que o cristão não quer receber. Quando nós entramos no deserto, nós queremos que todo mundo entenda o que a gente está vivendo. A gente quer que todo mundo nos ajude, mas o deserto vai exigir algo em você, e assim como os outros trajetos. Você precisa obedecer. Custe o que custar, você não pode abrir mão da obediência. E junto com ele, a paciência. Eu não sei se você lembra, mas Gálatas 5:22 fala que a paciência é um dos frutos do Espírito. Mas também vai exigir perseverança. E quando eu leio Timóteo, fala que sem tribulação você não tem perseverança. Que você se alegra no meio da luta, porque a luta produz em você algo diferente. Você diz, eu venci, eu acho que eu consigo ir mais longe. Você consegue perseverar. E aí, quando você vive e anda na terra, sobre os sinais do céu, a primeira coisa que você vai precisar entender é que você desfruta de proteção. Olha o que diz o versículo 15 e 16. A nuvem o cobriu desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo. E o versículo 16 diz que há proteção 24 horas. A palavra diz claro, era sempre assim que acontecia. Posso profetizar sobre a sua vida? Não importa o deserto que você está vivendo, você vai desfrutar de proteção. A palavra diz que mal nenhum vai te alcançar, praga nenhuma vai chegar à sua tenda, porque aos seus anjos ele dá ordem para que te proteja em todos os seus caminhos.
Não consegui te convencer, agora eu convenço. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. De dia a nuvem o cobria. Do quê? Do sol. E de noite tinha aparência de fogo. A palavra diz que é como uma coluna de fogo, que trazia o quê? Proteção do frio e das feras. Amado, existe proteção para você noite e dia. Mas quando você está no deserto, não parece que você está sozinho. No deserto, uma das coisas que o inimigo faz é tentar te mostrar que Deus nem está olhando para você. Ele tenta te provar que você é alguém invisível, que ele nem faz questão, que ele não está debaixo da sua situação junto com você, trabalhando através da sua vida. Tudo que você sente é orfandade. O deserto nos faz nos sentir só. Parece que todas as pessoas somem, parece que não tem ninguém que seja capaz. Mas entenda algo, ainda que você não veja, tem um que nunca te abandona. A palavra diz que ainda que seu pai e sua mãe te deixem, todavia ele nunca te abandonará. Deus é Deus. Nós estamos celebrando Deus através da vida de Jesus hoje. A ceia é quando você reconhece o que Ele fez com o seu corpo, o que você reconhece o que Ele fez com o sangue dEle, para que hoje eu e você tivéssemos vida, proteção, abundância. Então Ele sempre vai proteger os que andam debaixo da nuvem. Então peraí, vamos lá. Começou a chover, Rafa, começou a chover. Na bolsa de toda mulher tem o quê? Um guarda-chuva. E aí você diz, eu não vou me molhar, eu vou me proteger. Mas existe possibilidade de você não abrir o guarda-chuva e se molhar. Eu estou falando com cristãos maduros, que caminham debaixo do livre-arbítrio. Muitas das vezes, quando acontece algo que não deveria, é porque você saiu da nuvem. Não podemos colocar em xeque o caráter de Deus por conta da nossa desobediência. Deus é Deus, se Ele protege quem está debaixo da nuvem, que nós venhamos a obedecer e não sair desse lugar. Salmo 23, versículo 4 diz que mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O salmista Davi estava andando por um vale, um cemitério. Se você for visitar Israel, Jerusalém, você vai ver que o lugar que ele caminhava, esse salmo foi escrito quando ele caminhava no meio de cemitérios. Próximo ao portão leste, o portão dourado por onde Jesus vai voltar. Mas quando nós olhamos, ele estava num ambiente completamente desfavorável para se sentir seguro. Tudo bem que meu marido diz, gente, nesse lugar é o único lugar que ninguém faz mal nenhum para ninguém. Mas nós temos um pavor desse lugar. E de fato ele estava amedrontado, ele estava fugindo, ele não queria entrar em guerras, em crise com pessoas do seu mesmo sangue. Ele estava caminhando por um lugar onde ele estava se sentindo apavorado, atemorizado. Só que ele começou a declarar aquilo que ele sabia que Deus era para ele. Eu quero profetizar para a sua vida que mesmo quando você andar por um vale de trevas e morte, não tema a perigo algum, porque Deus está com você. Ele te protege. Ei, você não está aqui por um acaso, você não chegou aqui porque acho que foi sorte. Vira para essa pessoa linda do seu lado e fala para ele assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sorte. Olha para essa pessoa que está atrás de você e fala para ela, eu te conhecer hoje nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então comece a desfrutar da proteção, a proteção. Eu estou falando para uma igreja hoje que precisa voltar a acreditar que Deus guarda e protege, o maligno não toca.
Não tenha medo. O Senhor está protegendo sua casa, o Senhor está protegendo os seus filhos, o Senhor está protegendo tudo que se chama pelo seu nome. Agora, antes debaixo da nuvem, não viva os seus próprios caminhos. Não faça de Deus um escravo, aonde você decide o que você vai fazer e Deus tem que fazer por você. Ele tem que assinar o que você decidiu. Não. Aprenda a andar debaixo da nuvem. Segunda coisa que eu aprendo é que quando você vive e anda na terra sob os sinais do céu, você recebe orientação. Versículo 17 e 22 diz: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Preste atenção em algo. O povo só andava quando a nuvem de Deus dava orientação. Você é alguém que pede orientação a Deus para fazer as coisas? Vou mais profundo. Você pede orientação para viver a sua semana? Você pede orientação para viver os seus dias? Você pede orientação a Deus, amados? Nós já temos o nosso cronograma formado. Isso é uma mentira, você não pede nada. Você pede para que Deus assine o que você quer. Você já se acostumou, porque nós temos dentro de nós uma coisa de democracia. Eu preciso falar, eu preciso fazer, eu decido. Amado, você está vivo hoje porque Deus te deu vida. Você não sabe nem a hora que você está com fome. Esse é um discurso que eu falo para os meus filhos, tá? Você vê hoje facilmente uma criança de... Vou falar não, gente, vou falar não, que vocês não estão gostando não. Você vê uma criança de 3, 4 anos, o pai perguntando: o que você quer comer? Oi? Se ele falar que é hambúrguer todo dia, tu vai dar hambúrguer todo dia? Ó, até nos chamou o toque. Tananana. Será que realmente é isso que Deus tem? Nós temos um Senhor, um só Deus, que determina para a nossa vida o que é o melhor. Agora que a gente possa receber a orientação que vem dele. E o pior, amado, o pior, amada, o pior é que a gente recebe orientação de nós mesmos e falando que foi Deus que falou. Aí você diz assim: deu tudo errado, por que Deus fez isso comigo? Deus nem falou. Preste atenção, quem recebe orientação anda na hora que a nuvem anda. Quem recebe orientação se movimenta na hora que Deus diz: é agora. Não existe momento da nossa vida que funciona desse jeito. Nós estamos vivendo algo em Deus, nós estamos vivendo algo na nossa família. Chega uma hora que Deus fala: agora é hora de você se mover, se move. Agora é hora de você fazer isso, faça. O povo só andava quando a nuvem de Deus dava orientação. Entenda algo: quem anda na nuvem de Deus não pode nem ficar para trás da nuvem, nem andar na frente da nuvem. Porque a gente diz assim: vai nuvem, essa nuvem está atrasada, gente, parece que as coisas não estão acontecendo. Vamos nuvem, vamos dar um jeitinho, vem. E tem aqueles que ficam atrás e no fim fica dizendo: parece que nada está acontecendo na minha vida. A nuvem já foi. Deixa eu te falar, tem nuvens que já foram na sua vida profissional, tem nuvens que já foram na sua vida emocional, tem nuvens que já foram na sua vida de relacionamento, tem nuvens que já passaram e você não pegou. Tem nuvens que passaram até no seu ministério. Aquela hora que o apóstolo Paulo diz assim: já era para você estar comendo comida sólida, ainda está no leite. A nuvem para esse povo já tinha andado. Existem momentos que Deus fala para mim e para você: você ainda está caindo nesse tipo de ofensa? A nuvem para você já andou. Você ainda quer ter razão? A nuvem já andou. Nossa, quão orgulhoso você é? A nuvem já andou.
gente tem o costume de não andar debaixo da nuvem, a gente quer andar sempre debaixo de alguém. Para onde estão indo? Eu estou indo. Para onde vão? Eu vou. Mas para onde que a nuvem está indo? Que era a nuvem, no versículo 22 diz, ficasse sobre o tabernáculo 2 dias. Olha que interessante, amados, o que a palavra diz. Se a nuvem ficasse no tabernáculo 2 dias, 1 mês ou mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando a nuvem se levantava, rapidamente eles partiam. Deixa eu falar algo para vocês com muito amor, muito carinho, porque nós amamos servir a igreja, o corpo de Cristo. Quando você fica sem proteção e orientação, você não consegue discernir os tempos. É por isso que você vê muita gente que parece que está fora do relógio de Deus. Entenda algo, se Deus falar para você 2 dias, serão 2 dias. Se Deus falar para você 1 mês, será 1 mês. Se Deus falar 40 anos no deserto, serão 40 anos. Por que não gostamos de obedecer? Porque a gente quer comparar os processos. Talvez para a pessoa que está do seu lado, Deus está falando 2 dias para você. Mas talvez para a pessoa que está atrás de você, está falando 40 anos. E é quando você diz, parece que as coisas para mim não evoluem, parece que as coisas para mim não andam. Eu acho que o problema mesmo é a igreja. Pastora, semana passada eu sentia Deus, hoje eu não senti nada. Gente, tudo é a igreja. Pastora, na verdade eu acho que é a família que eu tenho. Amados, o problema sempre vai ser alguém. Será que o problema hoje não é essa pessoa que está entre a cadeira da frente e a cadeira de trás? Será que essa pessoa hoje não é eu e você? Que não aceitamos o tempo de Deus? Salmo 23, versículo 2 diz, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, chacoalha bem forte e fala para ela, aceite o tempo de Deus. Agora fala mais uma vez, chacoalhando bastante a pessoa que está atrás de você e fala, aceite a forma de Deus. Parece que não vai acontecer, talvez não vai acontecer, mas uma coisa eu te garanto, já está acontecendo por dentro de você. Aquilo que você não viu fora já começou dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa do ano passado. Você não é mais a mesma pessoa de janeiro. Você está crescendo. Você está evoluindo. Você vai desfrutar o melhor tempo. É por isso que Abacuque diz, e o pastor começou a falar, ei, nada tinha mudado, o povo de Judá tinha morrido. Mas ele diz, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor. Não mudou fora, mas mudou dentro. Eu posso dizer como eu vou viver os desertos da minha vida. Terceira coisa que você vai aprender, e nós já vamos acabar, é que quando você anda na terra sob os sinais do céu, você aprende a se adaptar ao tempo de Deus. Se adaptar ao tempo de Deus é uma das melhores virtudes que o ser humano pode ter. Porque imagine que Deus não anda com um relógio como nós andamos. Então aquilo que para você é esse ano, para Deus não é. Não vou entrar escatologicamente para você não entrar em crise. Não é não, seu Eli? Mas Deus não anda com um relógio aí dizendo, agora são 11h36. O céu não se move com o nosso relógio. Então imagina que Davi foi ungido para ser rei. E depois de mais de 20 anos ele se torna rei. E aí eu começo a avaliar que o tempo de Deus tem a ver com a forma que a gente reage. Então, se eu sei aceitar os processos, rapidamente eu vou viver o que Deus tem para mim.
Só que eu preciso aprender a me adaptar. Adaptar ao tempo de Deus. Olha o que diz no versículo 19 e 22. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo. Aí vem lá o versículo 22. Quer a nuvem ficar sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês, mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Entenda algo, não é Deus que se adapta ao seu tempo. Mas é você que se adapta ao tempo dele. Então, quando eu digo, Deus não fez o que deveria fazer, já se passaram 20 anos, 30 anos, 40 anos. Como você me explica Deus ter criado tudo em 6 dias? Ele criou tudo em 6. Se ele não fez ainda o que deveria fazer na sua visão, muito provavelmente você ainda não está preparado para receber. Pastor, eu estou esperando 40 anos de conversão. Ok, se converta primeiro. Alguém na sua casa vai seguir você, depois que você se converter. Pastora, eu estou esperando tanto tempo para que algo se cumpra, uma promessa. Sim, só que Deus ele não erra no tempo na hora de fazer. Quando Ele quer ser rápido, Ele é rápido. Mas quando Ele vê também que o vaso não está preparado para a glória que precisa, Ele quebra novamente e refaz. Nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Nós não somos suficientes para reconstruir a nós mesmos. Apesar de muitos métodos, muitas coisas estranhas aí. O que nos refaz é a palavra, é o tempo que nos entregamos a Ele. Então, o que você precisa ser, tudo você acha aqui na palavra, na oração, no jejum, na unidade com o corpo de Cristo. Mas você não é autônomo. Eu mesmo tenho o meu tempo. Eu acho tão bonitinho, gente, vocês. Porque quando eu digo assim, você tem um dom maravilhoso. E por que você está aí, sentado? Vocês me respondem exatamente assim. Ainda não é o meu tempo. E eu penso, hã? O tempo não é nosso. O tempo é dele. Então, existem muitos pastores, evangelistas, mestres, missionários. Existem muitos homens, muitas mulheres, muitos homens que vão adorar ao Senhor. Existem mais dançarinos e dançarinas para a casa do Senhor. Existem mais mestres para a casa do Senhor. Mas tem que ser no seu tempo. Sim. Que tempo é esse? Que parece que o tempo nunca chega. E aí passam-se os anos, você percebe que a nuvem andou e você ficou para trás. Porque na maioria das vezes eram gigantes que você precisava enfrentar para a próxima fase. E você falava, eu tenho muito medo, e você se assegurava no medo para não viver o tempo de Deus com a nuvem dele naquele tempo. Está um silêncio da morte assim, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, tem muito dom dentro de você, mas é no tempo de Deus. Existe muito talento dentro de você. Fala para a pessoa que está atrás, você não foi chamado para ficar sentado, você foi chamado para servir a Ele. E quarto, penúltimo ponto, quando você anda na terra sob os sinais do céu, você encontra descanso. Sabe o que eu descobri? Que descanso não é as minhas férias, literalmente. Já reparou como é que funciona as suas férias? Nas suas férias alguma coisa dá errado. Nas suas férias você fica triste com alguma coisa. Já viu isso? Ainda mais se você for sair em casal. Cadê os casados aqui? Levanta a mão. Você programa uma coisa dentro de você dizendo assim, nas minhas férias eu não vou me estressar. Aí o que acontece? Você com aquele espírito de arrumação, quando vê uma toalha aberta em cima da cama, você diz, amados, vocês não sabem o que eu me vi fazendo nesses últimos tempos de férias. Eu me vi arrumando um quarto que alguém iria arrumar para mim quando eu me levantasse. Tem mais alguma mulher aqui que gosta de limpar, que se vê assim?
Eu estava pegando as toalhas e juntando para poder liberar para a pessoa. Eu estava ajudando, eu acho que eu não estava descansando não, eu acho que eu estava ativa. Mas ele diz assim, gente, eu planejei minhas férias para ser perfeita. Tem recém-casados aqui? Tô recém-casada mesmo, gente, que eu tô ficando com um novo homem, já viram? Quem reparou o pastor aí, dá um glória. Mas você começa a perceber, gente, vem cá. Quando chega o dia do casamento, você diz assim, gente, o melhor dia está chegando. Tem que sair tudo do meu jeito, que se não for da minha forma eu vou morrer. Aí quando você se casa, quando você está na próxima semana, tu já está estressada com alguma coisa. Aí a gente diz, mas agora era a época de você estar feliz. Porque o pior vai vir. Tô brincando. O pior virá. Observa que nada é do jeito que programamos, porque descanso não é um dia. Descanso não é as suas férias. O descanso que nós precisamos para viver uma vida plena em Deus é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Quando estamos nele, estamos descansando. Olha o que diz o versículo 18. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor acampavam, e enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Entenda algo, enquanto estamos debaixo da nuvem de Deus, sempre haverá tempo para descanso e refrigério na nossa caminhada. Se você me perguntar, pastora, como é que é a sua caminhada com Deus? É leve. É boa, é gostosa de se viver. Sabe por quê? Porque todos os dias eu vou para um lugar, eu volto para a cruz e entendo a palavra de Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu vou nele, quando eu estou debaixo da nuvem, pode ter problemas, pode se levantar circunstâncias, pode se levantar laudo médico, pode se levantar pessoas. Eu tenho a quem recorrer, eu vou até ele, eu troco as minhas cargas e saio mais leve. Para a próxima fase, para a próxima etapa. Eu quero abrir seus olhos para talvez você ver que nem no deserto você está. Mas a tua ótica é tão negativa que você só vê peso. Você só vê que as coisas não estão boas. Talvez você está vivendo o melhor tempo da sua vida e o nome dessa fase nem é deserto. Mas para você tudo está ruim. Para você tudo está bom, e deixa eu te falar, tudo está ruim, nada está bom, mas deixa eu te falar algo, você precisa entender, nós precisamos parar de endemonizar as coisas. O diabo está irado, o diabo nem está querendo saber de você, irmão. Ele está dizendo, caramba, tu é melhor que eu, hein? Estou brincando. A gente quer colocar a culpa sobre algo, sobre alguém, que na verdade nós estamos carregando um fardo. Se eu pegar a bolsa de todas as mulheres hoje aqui, eu não vou conseguir chegar no final. Eu vou andar esse corredor aqui com um fardo, cheio de bolsas. Mas e se alguém pedir as minhas bolsas? Pedir as minhas malas? Eu vou conseguir chegar mais longe. Eu vou conseguir ir para lugares que eu nunca fui. Eu vou conseguir trocar com alguém que consegue carregar. Porque não adianta você trocar o fardo com quem não aguenta. E aí a palavra diz que é cego guiando cego. É um indo para o abismo e o outro indo junto. Você precisa estar conectado à cruz. Você precisa trocar o seu peso com Jesus nessa manhã. Essa manhã é a manhã que nós pegamos o cálice. O teu sangue continua aí dentro de você.
Mas existe um sangue que foi derramado de alto a baixo. Ele foi esvaziado de tudo, até do seu sangue, para que hoje eu e você tivéssemos vida. E por que viver uma vida tão pesada? Por que viver uma vida tão difícil? E aí vamos para o quinto e último ponto, porque quando você anda na terra sob os sinais do céu, você cumpre o seu chamado. Olha para essa pessoa do seu lado e fala: você tem um propósito de vida, que não é somente trabalhar e pagar contas. Você tem um chamado. Versículo 23 diz: conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Isso significa propósito. Você sabe o que está fazendo, para onde está indo. Você não vive uma vida de qualquer maneira. Você não faz o que dá na telha. Não, os seus dias precisam ser ajustados com o céu. Então precisa fazer sentido para você. Por isso nós vemos o pior tempo da humanidade. Pessoas vazias, desesperadas, querem tirar sua própria vida, entram em depressão, entram em ansiedade, porque dizem: será que eu vou estar aqui amanhã? Mas o meu passado me agarra. Será que eu tenho alguma coisa? Para onde será que eu vou? Se eu morrer, amado, se você morrer, tu já sabe para onde tu vai, não sabe? Você sabe que você já não vai ficar vagando aqui na terra, amém? Então fala para o seu irmão que está do seu lado aí: esse espírito de ghost, por favor, sai embora, embora. Que você diz: meu Deus, eu vou caminhar e vou olhar todo mundo, eu vou puxar o pé de um, vou puxar o pé de outro. Você tem um propósito, você tem um tempo para cumprir aqui na terra. Então entenda algo: debaixo da nuvem, debaixo desse lugar nós temos prazer. Repete comigo: prazer. Debaixo da nuvem nós temos alegria. Repete comigo: alegria. Debaixo da nuvem nós temos paz. Repete comigo: paz. Debaixo desse lugar, quando você diz: eu vim à terra para isso, você começa a ter prazer, alegria e paz em servir a Deus. E olha que interessante, quer no deserto, quer no palácio, o nosso prazer está em ser um servo de Deus. Quer na cisterna, quer na prisão. Quando você descobre o porquê da sua vida, você começa a ter prazer em servir a Deus. Servir a Deus não é um peso. Servir a Deus é gostoso. E você começa a servi-lo sem murmuração, sem obrigação, mas com alegria, com prazer. Guarda essa frase, amados, para que vocês não esqueçam. Talvez você esteja servindo de forma sincera. Todavia, talvez esteja sinceramente servindo a pessoa errada. Vou falar de novo. Se você não está desse jeito, leve, feliz, em paz, seguindo para o seu propósito, talvez você esteja servindo de forma sincera. Mas, todavia, porém, entretanto, contudo, talvez esteja sinceramente servindo a pessoa errada. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 1:9, se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Só existe um Deus, um Senhor. Pastora, mas todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Você não consegue viver o que Deus tem para você se Jesus não for o seu Deus. Você não consegue viver o seu chamado se Jesus não for o centro. Você não consegue viver o ministério que Ele tem para você se Jesus não for tudo para a sua vida. Lucas 12:35 diz: estejam prontos para servir e conservem acesa as suas candeias. Será que nessa manhã, faltando um pouquinho de tempo para a tarde,
Será que você não tem que voltar? Será que o Senhor não está te chamando de volta? Será que o Senhor não está olhando para mim, para você nessa manhã, dizendo: vem para debaixo da nuvem de novo? Olha o quanto você está sofrendo. Olha quantas consequências você não está vivendo por conta desse estilo de vida que você tem vivido. Existem promessas para você. Existem promessas para a sua vida. Salmo 23, versículo 6, eu amo essa palavra. Diz que eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E o melhor, a palavra diz: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Voltar para casa é sempre o melhor lugar. Nós vivemos dias intensos lá fora. Trabalhamos, cuidamos da nossa casa, temos conquistas, temos perdas. Mas o quão poderoso é chegar no fim de semana a gente falar: eu tenho para onde voltar. Eu tenho aonde ir. Porque tem alguém que troca as cargas comigo. Porque tem o amor de um pai inegociável, que está me sustentando mesmo no meio do processo. E aí você começa a declarar, sai de dentro de você: eu sei que a bondade e a fidelidade vão me acompanhar, seja no deserto, seja no campo, seja em qualquer lugar, Ele não me abandona. E eu posso voltar para esse lugar. Eu posso voltar para casa, porque a palavra diz que nós não somos mais órfãos. Romanos diz que agora tem um novo começo para mim e para você. Existe um habitat, existe um hábito, existe uma casa aonde tem lugar na mesa. E aí você está no seu processo, se movendo de acordo com a nuvem, é verdade. Só que você está sendo guiado completamente pela voz de Deus. E você está ouvindo quando Ele diz para. E você começa a se movimentar quando Ele diz vai. Ei, quando você obedece, você desfruta de proteção. E eu quero profetizar sobre você: mais proteção, mais orientação, mais adaptação, mais descanso, mais chamado ministério. E no fim Ele vai dizer para mim e para você: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel nos seus processos. Você foi fiel no pouco. E agora sobre o muito. Nessa manhã nós vamos sair daqui para dar esses passos em direção a um futuro melhor. Nós vamos subir para um lugar muito mais alto. Comece a declarar, profetiza, profetiza. A palavra diz: profetiza ao Filho do Homem.